Recebe, Senhor. Orecandalabaço. Recebe, ó Pai, o louvor que sai dos lábios da tua igreja nesta noite. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Espírito Santo, nos perdoe de todo pecado, nos purifique, nos torne santos no caráter de Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Deus quer falar conosco nesta noite. Quero que você preste muita atenção nessa palavra. É uma palavra que para mudar a trajetória da tua vida. Amém. Salmos no capítulo 1 diz, nós vamos ler alguns textos aqui. Salmos capítulo 1 diz algo interessante para nós. Você pode acompanhar pela sua Bíblia impressa, ou pelo seu celular, ou pela projeção. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo que ele faz é bem sucedido. Vamos ler o verso 3, todos juntos? 1, 2, 3. Essa é uma palavra profética. Jeremias 17, verso 8, fala dessa palavra também. Veja então que é uma palavra profética de Deus para nós. O que é uma profecia? É uma palavra de uma promessa de Deus para nós. Jeremias 17, verso 8, diz assim: porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Estamos prontos para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos revele e nos dê entendimento para a glória de Deus Pai. Amém? Pode se assentar. Fique à vontade na casa do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Veja que os dois textos, ele tem um segredo. Os dois textos prometem bem-aventuranças. Os dois textos prometem bênçãos. Se você olhar em toda a Bíblia, toda bênção está condicionada à obediência. Não há nenhuma promessa, escute, não há nenhuma promessa de Deus de bênção que não esteja condicionada a uma postura de obediência ao mandamento de Deus. Toda a Bíblia você vai encontrar promessas e bênçãos. Muitas pessoas, elas vêm até a igreja, elas buscam a Deus em busca de bênçãos, em busca de receber bênçãos de Deus para a sua vida. Mas o que poucos muitas vezes não sabem ou não praticam, não compreendem, é que a bênção está condicionada a uma prática de obediência. Então toda prática de obediência, ela é uma chave, como se fosse uma chave para abrir uma porta. Imagine que você tem essa porta ao lado, nessa parede, e você precisa abrir essa porta e atravessar por ela. Você vai precisar de uma chave. Sem uma chave você não entra, a não ser que seja uma pessoa violadora, um ladrão, coisa que não somos. Há um único meio de você atravessar por portas e ser abençoado, através do cumprimento e obediência de fundamentos e de princípios. Esses princípios são como raízes. Se você olha uma árvore, ela é nutrida pelas raízes. As raízes retiram os nutrientes do solo, que vão alimentar aquela árvore, para que ela seja uma árvore frutífera, uma árvore viva.
E aqui o texto ele fala de raiz. Ele diz: será uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Pode deixar o livro de Jeremias, por favor. Que estende as suas raízes. Está escrito ali, que estende as suas raízes. Diga comigo, raízes. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero que você coloque isso no teu coração. Porque raízes, elas nutrem a árvore. E a árvore, ela frutifica de acordo com aquilo que a raiz está se nutrindo. Muitas vezes nós estamos nutrindo dentro de nós de sentimentos que não são de Deus. Acho que a grande luta nossa é porque nós somos seres humanos. Nós podemos viver em santidade e devemos buscar a presença de Deus, mas ainda assim somos de carne. E a Bíblia fala que essa carne aqui, ela luta todo dia contra o Espírito. O maior inimigo de você ser amigo de Deus, andar em santidade, ser espiritual, não é o diabo. O maior inimigo de você ser amigo de Deus, íntimo de Deus, é você mesmo. É a tua natureza carnal. Porque quando Jesus, na cruz, ele reverteu a morte, venceu as potestades, ele liberou essa herança sobre a nossa vida, de uma vida eterna, de cura. Mas há algo que está liberado no mundo espiritual, mas que ainda não aconteceu em nós, que é receber um corpo glorificado. Um dia, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, receberá um corpo glorificado. Um corpo que não vai ter corrupção. O que é isso? Esse corpo não vai envelhecer, não vai ficar doente. Nós ainda não temos esse corpo. Quem entendeu? Enquanto não temos esse corpo, nós temos o Espírito de Deus morando dentro de uma estrutura de um corpo caído, falho. Não é o mesmo corpo que Adão recebeu no deserto, no jardim. Porque Adão ali recebeu um corpo glorificado, mas depois do pecado, isso mudou. Isso teve uma mudança. Então nós vivemos num corpo que é falho, que tem desejos, que falha. E o que nós temos que tomar cuidado? Todos os dias nós temos que pedir auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos ir santificando e mortificando a nossa carne. Às vezes você quer servir a Deus e você fala: nossa, mas eu quero viver para mim, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Deixa eu te falar, o Espírito Santo ele precisa ajudar você a mortificar a tua carne. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos, não precisa colocar, tá? Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim. O que significa? Aquele que quer seguir a minha caminhada depois da cruz, depois de eu ter morrido e ressuscitado, quem quiser agora andar comigo, vai ter que também ir lá tomar sua cruz. O fato de Jesus morrer por nós, significa que a oferta dele, oferecida para o Pai, foi suficiente. Mas não exime de nós que nós temos que ser crucificados. No sentido de, não literal, mas crucificar a nossa vontade. Evangelho começa com cruz. Já viu as pessoas colocando cruz dentro da igreja? Ou carregando um crucifixo? Quem já viu? Então cruz significa o quê? Morte. Então o evangelho começa com sacrifício, morte. Então existem raízes dentro de nós, que ainda estão dentro de nós, que precisam ser arrancadas, que não condizem com essa proposta do evangelho. Então às vezes a gente quer fazer uma metamorfose de um evangelho mais ou menos alinhado com a vontade de Deus, e não tem como. Existem raízes que precisam ser arrancadas de nós, e essas raízes muitas vezes que estão em nós e nos alimentam, elas criam predisposição. Diga comigo, raízes carnais que criam predisposições carnais. Diga, uma predisposição carnal produzida a partir de uma raiz carnal. Eu vou te dar um exemplo de uma raiz carnal. Lá em Hebreus 12:15, olha o que diz. Olha o que o escritor de Hebreus está escrevendo para essa igreja. Essa carta, você tem que entender o seguinte: hoje nós estamos lendo como a palavra de Deus para nós, mas a carta aos Hebreus nada mais é que o apóstolo escrevendo e direcionando um ensinamento bem direcionado em uma palavra para uma igreja, a igreja dos Hebreus. E ele dá essa direção, ele fala: cuidem. Diga, cuidado.
Olha para o teu irmão e fala: cautela. Ele está falando para você que requer um cuidado, requer uma cautela essa postura. Ele diz: cuidado, cautela, para que ninguém fique afastado da graça. Pense comigo, aqui é a palavra de Deus. É possível alguém se afastar da graça? Ele está falando. O que é a graça de Deus? Um favor imerecido. Recebemos a salvação, recebemos o amor de Deus. Como que eu me afasto? Eu deixo de ser nutrido por essa graça quando raízes carnais começam a ser meios de nutrição da minha alma. Não tem como você alimentar o espírito se a tua raiz está alimentando a tua carne, a tua alma. E ele diz assim: afastando-se da graça de Deus, de que forma? De forma que uma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele está falando aqui que existe uma raiz carnal, que ela não só afasta você da graça, como ela gera perturbação e traz contaminação e divisão. E qual é essa raiz? Amargura. Então a amargura em muitos crentes em Cristo Jesus, que se dizem crentes, que vão na igreja, tomam ceia, tomam a santa ceia, dão os dízimos, vão nos cultos, oram, eles têm amargura. O que é isso? Eles são amargurados. O que é amargurar? Questões ligadas à sua vida, ao seu passado, ou até pessoas que um dia a feriram, e você não conseguiu vencer isso, você vive alimentando isso, e você se engana pensando: não, eu posso ser de Deus e ao mesmo tempo ser um amargurado. Não, porque a Bíblia está sendo muito clara, dizendo que a raiz de amargura, ela afasta. Geralmente, não é generalizando, mas geralmente, numa grande maioria, pessoas que se afastam de relacionamentos em comunidade são pessoas amarguradas. Eu não, você convida: vamos na igreja. Eu não vou. Eu não vou porque, vamos lá, você insiste. Por que você não vai? Porque toda igreja que eu vou, ninguém nunca liga para mim. Já ouviu isso? Aí a gente fica pensando assim: não, vamos, gente, o negócio é o seguinte, nós vamos convidar uma pessoa que toda igreja que ela vai, ninguém liga para ela. Chegar aqui, todo mundo tem que se importar com ela. Solta uns balão, toca a banda, pam, param, pam, 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 coloca bem-vindo. O que a igreja tem feito? Ela tem se adaptado para atender as necessidades supridas por raízes. Está errado. Não é nós que temos que atender essa pessoa, que tem que entender: peraí, eu estou dizendo que amo a Deus e sirvo a Deus, e estou me privando de ter comunhão com meus irmãos por conta do meu orgulho e da minha amargura. E isso aí pesa contra mim como cristão. Eu tenho que lutar contra isso. Quem entendeu? Então nós temos transferido uma responsabilidade para a igreja que não é dela. Muitas vezes essa responsabilidade não é coletiva, é individual, é tua. Você sabe o tamanho da tua cruz. Você sabe o quanto a tua carne grita. Então muitas vezes nós falamos: não, eu não estou indo lá mais na igreja porque fui lá, ninguém me deu atenção. Isso realmente foi um distrato, as pessoas distrataram você? Você acredita que de fato que existe uma igreja em que a pessoa vai, ela é maltratada? Alguém existe? Você acredita que existe isso? Eu não acredito. Eu acredito que as pessoas são falhas, e às vezes, talvez naquele dia a pessoa não te viu, ou a pessoa está preocupada, pode acontecer. Quem aqui já passou por alguém, você não cumprimentou, e depois a pessoa falou: você passou por mim e não me cumprimentou? O que já aconteceu? Então, mas quando acontece com a gente julga: não, ele me viu e fez de conta que não viu. Isso são raízes, é muito sutil. Nós temos que notar que isso são raízes. A tua carne é muito sutil, ela vai construindo, ela vai nutrindo. As pessoas estão te evitando, as pessoas estão te afastando de você. Já viu a síndrome de perseguição? Tem pessoa que todo lugar que ela trabalha, ela é, e toda igreja que ela congrega, ela é, e todo lugar que ela vai, ela é. Uau, essa pessoa deve ser demais, ao ponto de o mundo inteiro querer persegui-la. Ela deve ter um alvo estampado na testa. Ou será que ela tem uma raiz de vitimismo que ela alimenta? O que vocês acham, sugerem?
O que é mais fácil? Você está no controle da situação e ter que resolver e decidir, ou ser a vítima? O que dá menos trabalho? Você já viu alguma vez alguém que está recebendo um atendimento do SAMU? Vem o bombeiro e fala: não, peraí. E ele está deitado na maca, ele faz assim, nele mesmo. Você já viu isso acontecer? Ele fala: não, pera, SAMU, peraí. Aí ele pega, ele deita na maca ele mesmo, ele pega e se joga na maca, faz a massagem cardíaca, pega o ar, joga para fazer respiração. Já viu isso? Quem está entendendo? Então nós precisamos distinguir quais são essas raízes. Porque há um texto da Bíblia que fala que o machado já está sendo colocado, coloca esse texto, na raiz. Eu te pergunto, qual raiz que o machado quer cortar? A raiz da oração? A raiz do jejum? A raiz da comunhão? A raiz da palavra? A raiz do amor? A raiz da presença? A raiz da entrega? A raiz da renúncia? O machado de Deus quer cortar essa raiz? Você está dizendo que o machado já está sendo posto à raiz? Qual raiz que Deus está querendo cortar das nossas vidas? Raízes carnais. Por quê? Porque uma árvore dá fruto segundo aquilo que a raiz está nutrindo. Diga comigo: a árvore frutifica segundo os nutrientes que a raiz está recebendo. Aí fala para o teu irmão: e isso é sério, porque Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo fruto que estamos dando. Se você tem uma raiz carnal e está se nutrindo de coisas carnais, qual será o fruto que você vai dar? E aí quando alguém olhar para você, vai dizer que você é o quê? Carnal. E provavelmente você não vai gostar, vai se irritar, porque é isso que o carnal faz. Existem raízes que precisam ser arrancadas de nós, que estão conosco há muito tempo. Outra coisa, eu estava viajando por muitos lugares que nós temos ido, e orei num lugar, estava orando no ambiente, eu nem tinha colocado as mãos sobre aquela pessoa, e eu estava andando no meio da igreja assim, o Espírito Santo mandou eu caminhar, e eu passava entre as fileiras das cadeiras e orava assim, com as mãos estendidas, porque eram muitas pessoas. Quando eu parei, eu olhei um senhor, já de cabelinho branco, arrancando assim, todos aqueles equipamentos da perna dele, aquelas botas, aquelas coisas, tirando. Eu olhei para ele: o que o senhor vai fazer? Ele falou: eu vou andar. A esposa dele falou: olha o pé dele, pastor. Antes dele andar, eu falei: o que foi? Ele está mexendo o pé e os dedos. Eu falei: o que tem? Ele falou: faz 9 anos que ele não mexeu o pé. Aí ele dava assim. Glória a Deus. Aí ele estava mexendo assim os dedos e os pés. Ele não se contentou de Deus ter curado e dado movimento. Ele, não mandei ele levantar, nem precisou. Ele levantou e saiu andando. Aí eu pus o microfone na boca e falei: qual a última vez que o senhor fez isso? Ele falou: 9 anos atrás. Aí eu olhei para o pé dele, o pé que antes não estava se movimentando, que agora estava, ele estava menor do que o outro, obviamente porque tinha atrofiado. Aí o Espírito Santo falou para mim, o Espírito Santo é tremendo, o Espírito Santo falou: ordene que eu aumente o pé dele, eu vou aumentar. O Espírito Santo falou para mim. Quem estava me nutrindo? Quem estava nutrindo aquele homem e curando ele? Aí eu falei assim: pé que ficou atrofiado porque ficou 9 anos sem funcionar, agora volta ao tamanho normal. Eu ouvi com meus olhos o pastor, que é pastor dele há muitos anos, a esposa, é como se tivesse pegado e ligado, sabe aquelas bombas de encher pneu de carro, de bicicleta? Como se tivesse ligado no pé dele. O pé dele fez assim, ó, estava fazendo assim, ó, encheu assim, ficou do tamanho normal. Mas por que eu estou te contando isso? Mas interessante que no outro dia eu estava pregando numa outra igreja, e nessa mesma igreja que eu preguei no outro dia, uma mulher
e não precisa colocar, mas depois você pode ver na internet. Uma senhora, ela deixou de ir na igreja na período da pandemia, que ela já é uma senhora de idade. A última vez que ela foi no culto foi em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 9 meses sem ir na igreja. Parece até profético isso. E ela teve um problema de saúde e usava uma muleta já há 4 anos. O primeiro dia, Deus fez muitos milagres. O netinho dela deve ter uns 10 anos de idade, falou: vó, eu prometo que se a senhora for no culto, a senhora vai ser curada, a senhora vai andar, porque Deus está curando lá. Eu preguei no primeiro dia, Deus curou um tanto de gente. Um menino encheu de fé e falou com a avó que há 9 meses não ia na igreja, foi. E na hora da oração de cura, quando eu termino a oração de cura, eu falo assim: faça imediatamente agora o que você não podia fazer. Ela soltou a muleta dela e saiu andando. Deus curou ela. Agora, quem estava nutrindo, que raiz estava nutrindo aquela mulher, essa senhora? Espírito Santo. Uma outra senhora, na mesma igreja, depois desse senhor ser curado, depois dessa senhora ser curada, eu estou contando só 2, mas da parte de mobilidade, mas de enfermidades, outras diversas enfermidades, várias curas. Entre elas uma jovem que tinha dezenas de nódulos na mama, já estava tudo encaminhado já para fazer punção. Entrou com a pastora dentro do gabinete pastoral, com a pastora tocou, não tinha mais nenhum. Uma jovem, deve ter uns 19, 20 anos. Dezenas de curas. Aí veio aí eu falei: mais alguém precisa de cura? Mais alguém precisa de oração? Gente, perguntei umas 3, 4 vezes: mais alguém? Por favor, levante a sua mão. A igreja assim, ó, lotada. Ninguém levantou a mão. Terminou o culto. O pastor me chamou para tomar uma água, comer uma fruta para poder me refazer, me recompor, porque é cansativo. E aí a esposa do pastor veio: até uma irmã ali fora, e ela quer falar com o pastor, é uma senhora de idade, está assistindo demais e tal. Fui lá, ela chegou, uma senhora. Escute, preste atenção no que eu estou te falando. Estou dando esse exemplo para você aprender. Depois dessas duas, de tantas pessoas sendo curadas, e 2 na área de mobilidade, essa senhora veio e falou: então, eu mandei te chamar porque eu quero te contar a minha história. Esse já é uma outra senhora. Eu falei: o que a senhora precisa? Ela falou: não. Aí ela na hora que ela falou: eu tenho um problema, eu já falei: ixi, já entendi. São pessoas que elas querem contar o problema dela, mas ela não quer ser curada, porque ela não quer sair da posição de vítima, ela quer alimentar isso. Eu quero te contar o meu problema, porque eu sofro desse problema até desde tanto, e tarará, e eu trouxe até os exames para o senhor ver. Eu falei: não precisa, senhora. Não, está ali, eu quero trazer, tarará. E a minha perna, olha para você ver, eu nem sei como é que eu estou ficando em pé aqui. E ela valorizando: eu nem sei como é que eu estou ficando em pé, e não sei o que, olha só, eu não consigo ficar em pé. E ela segurando em mim, eu falei: então eu vou soltar a senhora. Eu soltei. Não me solta, eu vou soltar. Aí eu falei: olha, só falou que não consegue ficar em pé? Mas é só um pouquinho, acho que daqui a pouco eu não vou conseguir mais. E tarará. Pensei: estou perdendo meu tempo aqui, né? Aí dá compaixão, dá dó, mas eu vejo quantas pessoas ainda estão nutrindo o seu vitimismo, a sua amargura. Eu acho que ela pensa: se eu for curada, quem que vai me escutar? Quem vai escutar minha história depois se eu for curada? Quem vai querer olhar meus exames? Quem vai ficar com pena de mim? Parece brincadeira, irmãos, mas tem gente dentro das igrejas assim. É a mesma coisa de você morrer de sede do lado da fonte de água viva. Isso é inaceitável. A cura está diante de você, a tua libertação está diante de você, uma vida nova está diante de você. E muitas vezes você está desprezando, porque você prefere se manter uma raiz que está nutrindo você há muitos anos. Mas eu quero te dizer: Deus nessa noite quer colocar um machado hoje nessa raiz, e Ele quer arrancar essa raiz de uma vez de você e de mim. Raízes afetivas, raízes da carência emocional. E ela contou, e tarará, e falou, e parará, eu por educação ouvi. Ela insistiu em mostrar os exames, tudo. Eu falei: a senhora... Aí eu falei: a senhora quer que eu ore, né? Ainda? Ela falou: não quero. Aí eu comecei a orar, irmãos, por Deus, que é testemunha do que eu te falando, diante da santidade. Eu comecei a orar, me interrompeu: não, eu esqueci de contar um negócio, e tarará, e começou. Aí eu ouvi de novo com o paciente, falei: aí quando ela terminou: agora eu posso orar? Posso. Eu fui orar, ficou assim olhando em mim. Aí eu terminei de orar, falou: tá vendo? Eu falei pra você, não aconteceu nada.
Falei, Deus abençoe a senhora. Uma hora a senhora vai ser curada. E sabe o que eu fiz de propósito? Deixei a muleta dela na cadeira. Falei, vai lá pegar a tua muleta na cadeira. E virei para voltar passado para sabe o que eu vi? Ela foi embora assim, ó, indo para a cadeira normal. Então, provavelmente ela foi curada e nem percebeu. Ela foi sem a ajuda de ninguém. Mas o que eu quero dizer com isso? Jesus, ele quis curar aquele senhor, que eu te contei, de 9 anos sem andar. A mulher de 4 anos com a muleta, e que fazia 9 meses que não ia na igreja. Mas Jesus não quis curar essa senhora. Ele não quis mudar a vida dela. O que aconteceu com ela então, irmãos? Por que ela não recebeu o que os outros receberam? Porque você pode estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, e não receber o que os outros estão recebendo. Porque você está alimentando e valorizando as suas raízes. Porque raízes nutrem uma árvore e produzem frutos. E às vezes você fala, é melhor ter esse fruto ainda que seja um veneno, do que não ter nada. Então eu vou mostrar esse fruto. Só que você não sabe que esse fruto define quem você é. Porque a árvore se conhece pelo fruto. E você está criando predisposições na tua vida em viver segundo a carne, em alimentar raízes da carne, enquanto a Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito. Jó capítulo 3 versículo 25, olha o que diz. Ele revela aqui algo que não acontece no primeiro capítulo. Muitas pessoas, não coloca ainda não, velho, segura aí, deixa o texto aí, mas não coloca ainda não. Todo mundo aqui conhece a história de Jó, né? E todo mundo, meu Deus, por que Deus permitiu isso com Jó? Quem já fez essa pergunta? Seja sincero. Só eu, né? Mas ninguém. O resto tudo é santo, querubim, vice-deus, serafim. Ninguém nunca questionou e perguntou. Quem aqui já perguntou? Eu já perguntei. Por que Deus permitiu? Ele era um homem íntegro, desviava do mal. A resposta, você talvez nunca ouviu falar sobre isso. Está em Jó 3,25. Olha o que fala Jó 3,25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Existe uma versão que diz assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Um dos fatores que isso aconteceu com Jó é porque ele já temia que isso acontecesse um dia com ele. Tanto é prova disso, que se você pegar o capítulo 1, ele fala: eu vou levantar altares para os meus filhos para santificar eles, porque eles dão festas. Não sei se eles blasfemaram contra o Senhor. Olha o que fala aqui Jó 1. Se você olhar e associar com esse texto, você vai entender. Jó no capítulo 1 fala assim, no verso 5: quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levando de madrugada e ofereceu holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava, olha o que está escrito, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Deixa esse texto. O que Jó está falando aqui? Talvez eu tenha um temor, eu tenho um receio, que os meus filhos não estão andando de santidade, hein? Então eu vou levantar um altar para santificar eles, porque vai que eles fizeram alguma coisa. Sabe aquele coração de mãe? Sabe aquele coração de pai que você fala: meu filho fala que está tudo bem, mas eu estou sentindo que tem uma coisa errada. Quem já sentiu isso? Aquele temor. E acontece alguma coisa, você fala: eu senti, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, meu coração de mãe estava me avisando, meu coração de pai. Quem já viu? Jó estava vendo os filhos dele muito em festa, falou: tem alguma coisa acontecendo, eu não posso afirmar, mas eu tenho esse temor, esse zelo, então na dúvida vou levantar um altar. Mas aqui ele diz no 3,25: o que eu temia me sobreveio. Porque quando o diabo toca nos animais, Jó não tem mais oferta para levantar para Deus um altar. E o diabo então toca em quem logo depois? Nos filhos. Por que ele tocou nos filhos de Jó? Quem santificava os filhos de Jó? Jó com o seu altar. Agora ele não tem altar. O diabo toca sem legalidade? Por que ele tocou nos filhos? Porque aquilo que Jó temia era verdade, os filhos dele viviam em pecado. Quando o Deus não tinha mais o altar do pai dos filhos de Jó, agora o diabo tinha legalidade para tocar nos filhos, porque os filhos por si só não tinham uma vida de comprometimento e santidade, tinham raízes
E Jó está mostrando o que para nós aqui? Que às vezes nós nutrimos sentimentos. A gente fala, eu tenho medo disso acontecer comigo. Aí acontece. Tá vendo, pastor? Eu falei que um dia isso ia me acontecer. Por que aconteceu? Por que conspirou isso para acontecer na tua vida? Porque você veio alimentando isso. Sabe o que eu quero dizer para você? Segura na tua cadeira se você entender isso. Uma predisposição. O que é uma predisposição que eu ensinei? Sentimentos que são nutridos por raízes da carne. Diga comigo: sentimentos nutridos pela minha carne podem transformar numa predisposição. Uma pessoa que fica ansiosa, ela fica predisposta a ficar ansiosa. Uma pessoa que tem medo, ela tem predisposição a ter medo. Então Jó teve uma predisposição em temer a postura dos seus filhos. Ao invés disso, o que ele deveria fazer? Não só santificar, mas vir o quê? Corrigir e ensinar. Porque agora ele não tem altar e os filhos dele estão desprotegidos. Então, o que aconteceu? Pega essa. Todo filho, ele tem que ter uma herança, um legado e um destino. Então, quando o Jó teve esse temor no coração dele, e ele foi alimentando isso, o que aconteceu? Uma predisposição, nós temos que tomar cuidado para não se tornar um destino. Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem um destino para mim e para você. Mas às vezes aquela predisposição que a gente tem, que a gente está vivendo, se torna o nosso destino. Você escolhe mal com quem você vai relacionar. Aí você pensa assim, eu acho que esse casamento não vai dar certo, estou com isso na minha cabeça. E você vai até o fim e casa baseado numa predisposição e não numa direção de Deus. E aí dá errado, você fala, eu sabia que ia dar errado, tá vendo? Eu senti. O que aconteceu? Aquilo que você tinha de predisposição se tornou no seu destino. Quando você tem uma predisposição a ter uma amargura, o teu destino vai ser um destino de amargura. Quando você tem uma predisposição a viver segundo a tua carne, você vai viver um destino carnal. Quem entendeu? Então você precisa remir as suas escolhas, colocar o machado, cortar a raiz hoje e dizer assim, eu vou nutrir somente da vontade e dos sonhos de Deus. E o meu destino não vai ser uma predisposição de uma raiz carnal. O meu destino virá do sonho e do propósito de Deus para mim. Quem entendeu, aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia. Diga para o teu irmão, não permita que aquilo que você tem nutrido e alimentado da sua alma e da sua carne se torne um destino para você. Agora eu quero te fazer uma pergunta e ela é introspectiva. Você vai responder para você, não para mim. Você vai pensar e responder. Quem entendeu a palavra aqui que eu perguntei, que eu ensinei? Quem entendeu claramente? Agora eu quero que você faça um exercício. Feche os teus olhos um minuto, por favor. E eu quero que você pontue assim na tua cabeça 5 destinos na sua vida que você viveu, que nasceram e foram baseados numa disposição de um sentimento carnal. Tente pontuar 5 pontos. 5 destinos na sua vida que nasceram de uma predisposição de você alimentar uma raiz da carne. Você fala assim, poxa, esse relacionamento que eu tive no passado foi por conta, poxa, eu errei, não era de Deus. Eu alimentei a minha carne e virou um destino, um relacionamento. Essa situação, essa doença eu adquiri através de uma decisão errada, porque eu estava predisposto a fazer aquilo. Tente numerar 5. Eu não vou pedir para vocês falar nada, ok? Eu acredito que a maioria conseguiu 5. Agora só olhe para mim e pense. Esses 5 destinos que foram frutos de uma raiz da carne, pensa, não responde para você não se entregar. Te trouxeram bênção ou te trouxeram maldição?
Te trouxeram alegria ou te trouxeram tristeza? Te trouxeram benefícios ou prejuízos? Olhe nos olhos de alguém e diga assim: não permita nunca mais que as vontades da tua carne se tornem o teu destino. Há um texto da palavra de Deus, eles vão colocar, que diz assim: porque é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Hoje Deus quer colocar um machado e cortar de uma vez por todas essas raízes. Há raízes que você herdou da tua família de origem e que tem se tornado o seu destino. Não é porque o teu pai era alcoólatra que você tem que casar com um alcoólatra e ser um alcoólatra. Não é porque todo mundo na tua casa fumava que você tem que fumar. Não é porque todo mundo na tua casa fazia algo que você tem que fazer. Não é porque todo mundo na tua casa, as mulheres tudo casaram grávidas, que você tem que casar. Isso é um ciclo maligno. E o machado está sendo colocado hoje. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo... Coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, coloca um machado hoje nas minhas raízes carnais, emocionais. Arranca, Senhor. Eu não quero mais que elas se tornem o meu destino. E a partir de hoje, Senhor, eu quero nutrir raízes espirituais. Eu quero nutrir em mim o teu querer, o teu efetuar, o teu realizar, segundo a sua boa vontade para mim. Esse vai ser o seu destino a partir de agora. Se coloca de pé no teu lugar. Jesus está aqui. Ele está libertando pessoas. Eu poderia falar de várias raízes, nós não temos tempo. Podemos falar isso outro dia. Jesus fala em João 14:30. Eles vão colocar aqui algo interessante. Jesus estava no mundo, mas ele não era do mundo. E ele fala aqui em João 14:30: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Tem uma outra versão, procura para mim por favor, que diz assim: e nada dele tem em mim. É esse mesmo texto, mas é outra versão. Olha que poderosa essa versão. Essa versão, eu vou usar na verdade as duas, essa aí é a outra. Primeiro a outra e depois eu quero usar essa, por favor. Olha o que diz. Tem muito a ver com o que eu ministrei aqui hoje. A outra versão diz: lá vem o príncipe deste mundo, e nada dele tem em mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não me importo de estar no mundo. O mundo é sujo, o mundo é caído, cheio de pecado, mas isso não me afeta, porque não há raízes do príncipe desse mundo dentro de mim. Só há poder sobre você aquilo que tem raiz dentro de você. Olha o que ele diz: ele não tem poder sobre... Por que ele não tinha poder sobre Jesus? Porque ele não nutria em Jesus nenhum sentimento e nenhuma decisão. O diabo quer que você pense que você é livre, e que você tome uma decisão, fala: não, isso aqui eu tomei essa decisão porque eu sou livre. Na verdade você não é livre, ele está colocando raízes e levando você a ter uma predisposição de uma decisão que ele quer. O maior engano de Satanás não é tornar você escravo, mas tornar você um escravo que pensa que é livre, quando na verdade a Bíblia fala que o Espírito, ali onde o Espírito está, de fato, ali é liberdade. E a Bíblia fala que o Espírito é da verdade, e ele fala a verdade, e às vezes a verdade dói, porque ela é um machado afiado. E aqui está chegando o príncipe desse mundo. Ele nada tem em comum comigo.
que Jesus está dizendo? Ele pode fazer o que ele quiser. Por quê? Nada deles tem raízes em mim. O inimigo só tem influência sobre pessoas aonde ele tem raízes que ele está nutrindo e criando predisposições. E aí ele faz o quê? Compromete o teu destino profético. O maior interesse de Satanás é comprometer o seu destino profético e espiritual. Às vezes o orgulho, ele nutre. Quem já assistiu aquele filme bem antigo, O Advogado do Diabo? O filme todo, ele acha que ele está fazendo uma boa ação, mas na verdade ele está trabalhando para quem? Porque o diabo está alimentando e nutrindo aquilo que aquele advogado gostava de. Aí no final, quem lembra o final do filme? Ele se transforma num homem mais simples, um repórter. No começo ele é um empresário que contrata advogado. Aí o advogado descobre que ele é o diabo. Então, qual é o maior interesse do diabo? Você não descobrir de que forma ele está, com o estereótipo que ele está se movendo. Aí no final do filme o que acontece? Ele está descendo uma escada porque o advogado ele rompe com aquele empresário que é do diabo e faz a coisa certa. Aí ele está quase se tornando livre. Aí o diabo pega ele na escada, mas em forma de jornalista, fala: cara, isso é demais, você fez uma coisa aí que ninguém esperava, você tem que me dar uma entrevista. Aí ele: não posso dar, tal, eu estou focado naquilo que eu estou fazendo aqui, eu quero me esconder, eu não quero aparecer mais. Aí o cara toca no ego dele e fala aquilo que ele queria ouvir: mas eu posso entrevistar tantos outros advogados, mas igual você não tem, você é único. Aí ele está descendo a escada, ele dá um sorrisinho, aquilo lá mexe com o ego dele. Ele fala assim: me dá teu cartão. Aí ele pega o cartão do jornalista e põe no bolso. O diabo agora é o jornalista. No começo ele era o empresário, agora é o jornalista. Aí o advogado vai embora. Aí o jornalista termina um filme, ele fazendo assim, tipo assim: peguei ele de novo. Eu mudei a minha forma, mas usei as mesmas estratégias. Alimentei e nutri a alma dele. E agora estou com o destino dele nas minhas. Porque uma predisposição acaba se tornando nosso destino, quando o nosso destino na verdade deveria ser aquilo que o nosso Deus determinou para mim e para você. Então Jesus está nos ensinando aqui: pode vir, Satanás, porque nada de você tem em mim, e você não tem domínio sobre mim. Aquilo que não te domina, você tem autoridade, mas aquilo que tem domínio sobre você, significa que você já perdeu o território e a autoridade. Não deixe que essas raízes que você tem nutrido se tornem o seu destino. Orgulho: não, eu não peço perdão, eu não vou até a pessoa, não. É ela que começou. Se ela começou, seja você quem vai terminar. Mas ela que começou, termina então. Alguém tem que terminar isso. O que você está nutrindo? Isso está se tornando o teu destino. Não tem a raiz do inimigo em você. E eu termino falando que está Lucas 9:62. Olha o que diz. Lucas capítulo 9, verso 62 diz assim: mas Jesus replicou, dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino. O que Jesus está falando? Alguém que não tem as suas raízes em mim, mas as suas raízes estão no que viveu no seu passado, não é apto para servir no reino. Você quer servir no reino de Deus? A sua raiz é hoje, é agora. 1900 alguma coisa, lá eu sofri isso, lá ficou para trás, agora é hoje, é aqui. Você quer ser uma resposta de Deus para esse tempo? Você quer ser uma resposta? Escuta, porque o Espírito está agitando dentro de mim. Se você quer ser uma resposta para essa geração, para essa estação, é o agora. O que passou, passou, meu irmão. Mas lá atrás fizeram isso, lá atrás me feriram, lá atrás aquilo. Então para de nutrir o que ficou lá atrás e começa a nutrir o que tem hoje, porque o Espírito está agindo no dia que se chama hoje. E o que Jesus mais diz sobre isso? Ele fala também em Lucas 17:32. Olha o que ele diz. Lucas 17:32. Ele fala algo interessante: lembrai-vos da mulher. Deixa aí. O que a mulher de Ló fez? Quer ver? Vamos lembrar o que ela fez rapidinho.
Abra comigo Gênesis 19. Eu amo a palavra de Deus. Verso 16. Gênesis 19, 16. Como porém se demorassem, pegaram-lhe os homens, aqui são os anjos, pela mão, a ele e a sua mulher. A ele é Ló, e a mulher de Ló, que não fala o nome aqui na Bíblia, e as suas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram para fora da cidade. Deus envia, escuta para mim, um anjo, fala assim: Ló, Deus vai destruir a cidade amanhã, Sodoma e Gomorra, 2 cidades, vai embora. A noite está virando toda, e eles estão fazendo o quê? Olha aqui para mim, porque as suas raízes estão aonde? Em Sodoma aí? Enquanto as raízes dele deviam estar onde? No céu, porque o próprio céu enviou anjos para falar: vamos. O anjo está vindo do céu para livrar eles, mas eles querem ficar ali. E aquele lugar que Deus vai destruir, eles ficam ali como o destino deles. Se eles ficam, não sei se você está entendendo, enraizados em Sodoma e Gomorra, o destino deles seria o quê? Morte, morrer com Sodoma e Gomorra. Mas Deus tinha um destino para eles depois de Sodoma e Gomorra. Vocês estão em Sodoma, mas vocês não são daí, sai daí. Às vezes Deus está querendo te tirar, te mover, mas você está assim: ah, aqui é minha raiz. Não, a tua raiz é aqui, querido, ó. É aqui a tua raiz. E aí o anjo tem que pegar na mão. Você não está entendendo, a cidade vai ser destruída, vamos. Olha o que fala o 17. Vê se tem a ver com o que Jesus falou do arado, de olhar para trás, que não é apto para o reino. Lembrar da mulher de Ló. O que Jesus está falando? Lembra da mulher de Ló. O que ele está falando? Tem um exemplo, presta atenção, não faça como ela. Olha o que diz aqui: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. O que Deus está fazendo? Você está com destino. Se você ficar aqui, o destino é morrer, mas eu tenho um destino de vida para você. Sai. Tem gente que está morrendo, irmão, espiritualmente, porque está fora do destino de Deus, está alimentando o destino da predisposição da carne, da raiz da carne. Ah, eu sabia que ia morrer, eu sabia que ia dar errado, ah, eu sabia. Não, você não sabe de nada. Deus está pegando a tua mão hoje, te levando para fora. Vamos, eu tenho um destino de vida para você, eu tenho um destino de continuidade, de bênção para você. E é que ele diz, olha o que o anjo diz: não olhe para... Olha para o teu irmão, fala para ele: por favor, não olhe para trás, porque o teu destino está logo à tua frente. O teu passado, meu irmão, não importa para Deus. A sua dor não importa para Deus. Os teus exames não importa. O que o médico falou, quantos anos de dor, não importa. Hoje Jesus quer te curar. Muitos não têm sido curados, muitos não têm sido salvos. Por quê? Destino. Eu estava em outra cidade, lembrei agora, antes da continuidade, que está forte. E passou uma mulher, uma babá, cuidando de uma criança, uma funcionária. Não conhecia ela. Na hora que ela passou, o Espírito Santo falou: chama ela aqui. Eu mandei chamá-la. Eu estava na companhia de mais 2 discípulos. Estava numa cidade, de dia, orando num parque onde tem um lago. Ela estava passeando com aquela criança. Eu falei: senhora, a senhora permite eu orar por você? Ela falou: claro. Eu orei e Deus revelou a vida dela inteira. Inclusive revelou um espírito de morte na família, e alguém que há 2 gerações passadas havia matado uma pessoa, e depois disso morreram nas 2 próximas gerações pessoas da família dela. Falei desse jeito. Falei para ela, e eu falei: é verdade ou não? Ela falou: é verdade. E ela chorando. Falei: hoje Deus quer mudar esse destino e arrancar esse espírito da tua família, e quer mudar a tua vida. E perguntei para ela: você quer aceitar Jesus? Ela falou: não. Falei: por que não? Ela falou: porque eu não estou preparado ainda, eu tenho muita mágoa no meu coração. Eu falei: mas se Jesus voltar agora, se você for recolhido agora, e a tua família, esse espírito está na tua vida, eu não te conheço, Deus revelou tudo. Falou: mas eu não quero hoje. O Espírito Santo falou para mim: despede dela e dá as costas para ela, continua lendo a Bíblia, não insiste. Eu falei assim: que a senhora tenha um bom dia. Virei, peguei a Bíblia e fiquei lendo assim. E os outros 2 tentou conversar com ela ainda, e eu dei as costas, nem mais dei atenção. Porque as pessoas estão continuando. Orgulho
Ela prefere alimentar o seu orgulho, a sua dor, do que a oportunidade de hoje não olhar mais para trás e ter um destino de vida. A gente é tão orgulhoso, fala assim: o dia que Deus abrir meu coração, o dia que Deus tocar, quando chegar a hora. Sabe o que você está dizendo? Deus está na minha mão, tá? O Senhor está na minha mão, eu tenho controle. Não, Ele está falando hoje. Hoje não olhe para trás mais. Hoje eu não aceito mais que você olhe para trás. Assim como Ele enviou aquele anjo, Ele está enviando aqui eu hoje, para pegar na tua mão, te sacudir e falar: é hoje, sai de Sodoma e Gomorra. Você não tem raiz aí, sai desse destino de morte e vem para o destino da vida. Quem em sã consciência diria para Deus: não, hoje eu não quero ser abençoado não, amanhã o Senhor muda a minha história, porque hoje eu estou um pouco assim disposto, com dor de cabeça. Isso é orgulho, isso é carne. E a carne vai servir só para uma coisa: para ser jogado no lago de fogo e comida por bicho. Agora aquele que em carne se humilhou e se ajoelhou, vai receber um corpo glorificado e vai ter a vida, e nunca mais terá lágrima, e nunca mais terá dor, e nunca mais terá choro, nunca mais. Só que tem o seguinte: a decisão tem que ser agora, em vida, não é para depois. Vamos rezar para ele que agora ele morreu. Não, meu amigo, agora já é tarde. Eu tenho que pregar a verdade, doa quem doer. Ao homem é dado morrer uma só vez. Vamos acender uma vela, vamos rezar, vamos não sei o que, vamos iluminar o caminho. Não, querido, tinha que ter iluminado, é na hora que você podia decidir. Agora não tem como você estar num caixão, alguém decidir por você, não. Nós temos que ter pessoas que têm coragem de pregar a verdade. Não um evangelho que agrada, que nutre. Alimenta essa raiz aqui. Pastor, você imagina Jesus falando para uma mulher, a mulher vem: Senhor, a minha filha está profundamente doente, o Senhor pode orar por ela? E Jesus, imagina se eu fizesse isso aqui na igreja, e Jesus olhar e falar assim para aquela mulher: não é lícito eu tirar o pão da mesa e dar para os cães. Sabe o que Jesus estava querendo ver com aquela mulher? Eu não posso perder tempo com quem está nutrindo raiz da alma. Eu quero ver se essa mulher tem fé mesmo. Aí a mulher fala: Senhor, mas até as migalhas que caem da mesa os cachorrinhos comem. Aí ele falou assim: mulher, mulher, a tua fé salvou a tua vida, a tua filha. E eu te digo que eu não vi ainda em Israel uma fé como dessa. Sabe por quê? Jesus não tem tempo a perder com quem quer ficar alimentando raizinha da carne, com conversinha bonita. Jesus quer ver gente de atitude, gente de fé, gente que está disposto. Ei, a tua necessidade não move a tua vida, não muda a tua história. A tua fé muda o teu destino. A tua atitude de fé muda a tua história. Tem uma atitude de fé, muda a tua fé. Lembra da mulher de Ló, Jesus falou: lembra, não façam como ela. Por quê? Isso, lembre-se, fala para o teu irmão: lembra dela. Aí você fala: sabe o que aconteceu com ela? Nós vamos ver agora, olha aqui. Olha o que aconteceu no verso 17, Gênesis 19, 17. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair da cidade, convida, e não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. E o que acontece? Passa o 18. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. E o que aconteceu? Passa, vai. E eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e agradecesse. Pode passar. Pode passar, 26, coloca. Isso, eu gosto quando as pessoas me ajudam, vamos lá. Vamos para o finalmente. E a mulher de Ló olhou. O que o anjo falou? Não. Sabe por que ela deve ter olhado para trás? Ai, que saudade quando eu vivia lá. Ai, que saudade da minha casa, da minha cidade. Pessoas que têm as suas raízes na alma, elas vivem olhando para... e elas estão como uma estátua, a vida dela está congelada, parada. Ela olhou para trás, imediatamente virou uma. E o que Jesus falou? Lembre-se. O que Jesus está querendo falar? Não viva olhando para...
Aquele que olha para trás não é apto para o reino. Quero trazer a memória. O que é isso? Eu quero nutrir. Quero raízes que nutrem a minha esperança. Quero trazer memória aquilo que me dá. Olhando firmemente, esquecendo-me, coloca, das coisas que para trás. Fala para o teu irmão, esquecer das coisas que para trás ficaram é colocar um machado na raiz que fica nutrindo coisas do teu passado, que não traz esperança, que não dá um destino de vida e de bênção. Esquece. Ele é maior do que a tua dor, Ele é maior do que o teu sofrimento, e Ele tem um destino para você. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou em direção ao alvo, eu vou ao destino que Deus tem para mim. Ei, a minha predisposição não vai ser meu destino, o meu destino vai ser aquilo que o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor fala de mim. Fecha os teus olhos agora e ore. Coloca esse machado na raiz aí. Deus quer liberar um destino para a tua vida hoje, de bênção. Arabassure calabachai. Santo, santo, santo. Receba em nome de Jesus. Você que está na tua casa também assistindo essa palavra, nós vamos orar por você. Deus vai te tomar aí. O machado vai cortar a raiz da carência, raiz da carne. Oh, carabaçu. Feche teus olhos, começa a orar agora. Vai pôr no machado. Fala o nome da raiz que tem que ser cortada aí hoje. Vai falando o nome da raiz. Fala, Senhor, vai cortando essa raiz. Dá nome. Senhor, corta essa raiz em nome de Jesus. Pode adorar o Senhor enquanto eles oram. Eu vou confiar só
Aleluia. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é quem cuida da vinha. E todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo, verso 4, não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Nós não podemos produzir um fruto da vontade de Deus por nós mesmos. Nós precisamos estar enraizados nele. Então a primeira oração nós cortamos as raízes. Agora nós vamos fazer a segunda oração, conectando as nossas raízes no Senhor. Amém? Levante suas mãos. Senhor, nós oramos agora e consagramos cada irmão, que as suas raízes estejam ligadas a Ti, Pai. Que eles sejam ramos conectados em Ti como raiz, para que eles possam frutificar, para que eles possam dar frutos, ó Pai, segundo a Tua espécie. Limpa-os pela Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Remove toda mentira, Pai, todo engano, Pai, em nome de Jesus. Toda distração, Pai, remove no nome de Jesus. E que eles sejam alimentados pela Tua palavra, a Tua verdade, em nome de Jesus. E não criem predisposições carnais e afetivas que tentam decidir um destino para eles. Nós declaramos que o destino deles será destravado e determinado pelo Teu amor, pela Tua vontade. E todos que nos assistem, eu declaro libertação daqueles que precisam ser libertos do vício. Espírito do vício, eu te dou uma ordem: sai dessa vida agora em nome de Jesus. Espírito da enfermidade, da doença, sai dessa vida em nome de Jesus. Aonde tiver qualquer um aqui no nosso meio ou na TV assistindo agora, alguém doente, enfermo, com sintomas de doenças e de enfermidade, eu dou uma ordem agora. Todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, eu dou uma ordem: saia em nome de Jesus. E eu declaro a libertação neste instante, para a honra e glória do nome de Jesus. Diga: eu sou livre para viver o destino que Deus tem para mim. Vou viver os melhores anos da minha vida para a honra e a glória do meu Deus. Aplaude e glorifica Jesus. Aleluia. Seja tocado pelo Espírito Santo. Deus tem pra mim um novo tempo, um novo tempo. Deus tem pra mim tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei de tua boca, te abençoarei. Olha pra alguém e diga: uma nova história Deus tem pra ti, pra ti. Diga pra alguém: e um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi. Ouvirei a tua boca, te abençoarei. Novamente uma nova história. Olhe para alguém e diga: uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que pedido foi. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor faz nova todas as coisas, Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite onde o Senhor quer desligar-nos do passado e colocar-nos diante de um destino que Ele estabeleceu para mim e para você. Quantos tomam posse dessa palavra de hoje em nome de Jesus?
Quantos tomam posse desse destino, dessa herança que o Senhor tem para mim e para você? Amém? Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Diante dessa palavra poderosa, nós precisamos compreender que muitas vezes nós somos impedidos de irmos mais fundo diante do Senhor por causa das nossas carências, por causa dos nossos orgulhos, e nós não cumprimos os princípios que a palavra de Deus determina. E esse é um momento onde revela aquilo que está dentro de nós, quem realmente governa a nossa vida, se é o Senhor ou se é o dinheiro, se é o Senhor ou é o que pensamos, a nossa opinião não vale nada diante da palavra de Deus. Ela é a verdade. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. A nossa opinião passa, mas a palavra de Deus não. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 3, a palavra de Deus diz, a partir do verso 5: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e se afaste do mal. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Versículo 9: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. É infalível. Nós temos várias formas, buscamos de várias formas, fazemos várias coisas para sermos bem-sucedidos, mas a palavra de Deus mostra, nos ensina e nos exorta a praticar aquilo que ela ensina. E a única forma de sermos bem-sucedidos, de vivermos as bênçãos de Deus na nossa vida financeira, é sendo fiel, é honrando ao Senhor com a nossa vida financeira. Amém? Então eu quero nesse momento dar a oportunidade para você a trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Nós acabamos de ler aqui: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. De tudo que nós recebemos de Deus financeiramente, nós trazemos para quem? Para o pastor? Graças a Deus, nós pastores não dependemos do seu dinheiro. Nem o meu pastor depende do meu dinheiro, ele depende de Deus. Amém? Quantas vezes nós já vimos com os nossos próprios olhos, às vezes as pessoas dessa casa não honraram financeiramente e não tínhamos o recurso. Isso aconteceu no período da pandemia, para pagar um aluguel ou um outro compromisso. Sabe o que Deus fez? Para provar que nós não dependemos do dinheiro, Deus mandou pessoas de outro lugar abençoar, ofertar. E assim a casa de Deus nunca ficou na mão desamparada, porque o Senhor honra aqueles que honram, aqueles que praticam os princípios. Então prepare o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia e traga ao altar com alegria, com amor. Aqui do meu lado esquerdo está o diácono Carlos com a maquininha, caso você queira passar o cartão. Tem um envelope na sua cadeira, se não tiver, levanta a mão que os diáconos levam até você. Traga o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Aqui nós temos o Pix para a primícia, mas temos também o Pix para a oferta e dízimo.
Lá atrás nós temos o QR Code para você que quer fazer por meio do Pix com QR Code. Mas não deixe de ofertar. Você que está em casa, está aparecendo aí na sua tela todas as formas de você poder semear, você poder lançar essa semente com honra na casa do Senhor. Amém? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, tem pra mim. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, mostrarei as estrelas dos céus. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Declare, uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, com gratidão nós consagramos e santificamos todos esses dízimos, ofertas e primícias que foram entregues na casa do tesouro, para que haja o mantimento da tua casa. E nós, como sacerdotes dessa casa, Senhor, nós oramos agora e profetizamos que se multipliquem nos celeiros, ó Deus, que aumentem, Senhor, com abundância, ó Deus, os celeiros, as sementeiras, ó Deus, que o Senhor abra as comportas dos céus e encha, Senhor, os celeiros dos seus filhos que têm honrado sobre os dizimistas, Senhor, que toda a fidelidade do Senhor venha sobre esses que têm sido fiéis, ó Deus. Nós liberamos agora, Senhor, uma palavra para aqueles que têm ofertado, para que eles possam colher, Senhor, em cima dessa oferta que tem caído nesse altar,
como uma semente, ela vai trazer frutos, como uma semente, ela vai nascer, Senhor, dali uma árvore. Ó Deus, tem sementes que vão ser como árvores que vão permanecer dando frutos por muitos e longos anos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado, em teu choro. É contigo, é por ti, é teu dia, é de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, Graças a Deus. Quantos tomam posse em nome de Jesus? Aleluia. Nesse mesmo ambiente, nós já estamos finalizando. Amanhã, às 20 horas, nós temos o nosso discipulado com homens. Cadê os homens dessa igreja? Então amanhã, às 20 horas, venham para cá. Nós temos um momento aqui muito forte, só para homens. Então você que é homem, vem para cá viver essa experiência conosco. Amém? E domingo às 10 da manhã e às 18 horas o nosso culto de primícias. Amém? Então até domingo nós já temos aí uma programação para você não ficar de fora, para você viver o sobrenatural de Deus como você viveu aqui hoje. Amém? Levante as suas mãos. Que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.